Entre 1974 e 1987, na cidade de West Pittston, Pensilvânia, ocorreu um dos casos mais terríveis de casas assombradas nos Estados Unidos. O caso ganhou uma enorme atenção da mídia e os Warrens foram chamados para resolverem o problema. Hoje falaremos sobre o caso da família Smurr, mais um dos casos paranormais de Ed e Lorraine Warren. Já pega a pipoca e vamos lá! Como toda a família atormentada por demônios, tudo começa em 1973, quando Jack e Janet Smurr se mudaram para um duplex em West Pittston, Pensilvânia. Isto para fugir das inundações e danos do furacão Agnes. Eles dizem que, entre os anos de 1974 e 1987, sua casa foi habitada por um demônio, causando ruídos e odores estranhos na residência. E alega também que essa entidade estava abusando sexualmente dos membros da família, para algumas pessoas uma completa loucura. O duplex havia sido comprado pelos pais de Jack, Dawn e Mary. Na época, Jack e Janet tinham duas filhas, Dawn e Heather. Logo após a mudança, Janet deu à luz aos gêmeos Shannon e Karen, aumentando a família. Os Smurr eram uma família católica, que seguia rigorosamente as crenças religiosas. As assombrações na casa da família Smurr não paravam, certo dia logo após acordar. A filha mais velha vê várias vezes pessoas flutuando em torno de seu quarto. Após este episódio, os demais membros da família começaram a sentir um cheiro de fumaça e carne podre. Foi relatado também sons de chocalhos e grunhidos de porcos. Gemidos e suspiros horripilantes vindos do nada. Portas que se abriram e se fecharam e as luzes que se apagavam e acendiam sozinhas. O cão da família, um pastor alemão, foi torturado e espancado várias vezes, sendo inclusive levantado contra as paredes por uma força invisível, certa noite após terem tido relações sexuais. Janet teria sido arremessada para fora da cama por uma das entidades que habitavam a casa. Em 1985, Janet Smurr teria ouvido como alguém que a chamou, mas quando ela se virou viu que estava sozinha. Dias depois, uma figura negra na forma humana apareceu na cozinha. A sombra atravessou a parede e apareceu para Mary no lado oposto da parede. Um ventilador de teto caiu a poucos centímetros. Desesperados, eles resolveram chamar Ed e Lorraine Warren para descobrir o que realmente estava acontecendo. Isso teria acontecido no ano de 1986. Após alguns dias de investigação, a dupla paranormal identificou 4 espíritos na casa. 3 deles eram menores, porém o quarto era uma forte entidade demoníaca. Como precisavam de provas para que a igreja autorizasse um exorcismo, eles começaram a instalar vitrolas de músicas religiosas e orações para atrair o demônio e alegar sua existência. Como é de se imaginar, a entidade não gostou nem um pouco da provocação. Ela balançava espelhos, gavetas, cômodas e gritava: "Bastardo sujo, saia desta casa." Depois de muitas orações e água benta, o demônio se acalmou e as manifestações paravam temporariamente, mas cada providência que o casal Warren tomava só fazia a situação piorar. Jack e Janet afirmaram terem sofrido abusos sexuais por parte das entidades que assombravam a casa. Jack teria sido molestado por uma mulher velha de rosto e jovem de corpo. Dias depois, Janet foi abusada sexualmente por uma figura humanoide, ouvindo barulhos de porco que pareciam vir de dentro das paredes do quarto. Quando as tentativas do Smurrs de a Igreja Católica realizar um exorcismo na casa falharam, os Warren trouxeram o padre McKenna. Ele tinha realizado mais de 50 exorcismos para os Warrens. O exorcismo foi realizado, mas mesmo assim as entidades permaneciam agindo no ambiente. Depois de repetidas recusas por parte da igreja para ajudar os Smurr, Jack decidiu aparecer na televisão. Eles foram entrevistados por Richard Bay em um programa local da Filadélfia chamado "As Pessoas Estão Falando". Imediatamente depois de voltar para casa, o demônio respondeu primeiro, com a levitação de Janet,
que acabou sendo jogada contra a parede. Mais tarde naquela noite, Janet foi estrangulada por forças invisíveis. Eles fizeram contato com uma parapsicóloga chamada Mary Alice Hickman, que examinou a casa. Ela afirmou ter identificado 2 espíritos, uma velha chamada Abigail e um homem chamado Patrick, que havia assassinado sua esposa e seu amante e depois teria sido enforcado por uma multidão. Porém, as assombrações continuavam agindo no local. A família continuava insistindo em um exorcismo oficial, realizado pela Igreja Católica. Como a igreja continuava recusando se envolver no caso, a imprensa começou a exercer pressão na diocese de Scranton para fornecer ajuda. A diocese cedeu e enviou um padre para a casa da família Smurro. Assim, um exorcismo oficial foi realizado no local em dezembro de 1986. No entanto, depois de apenas 3 meses de paz, Jack viu um sinal em forma de tomada na parede. Ele agarrou o terço e rezou, esperando que fosse apenas um incidente. Mas não foi. Os espancamentos começaram de novo, e os pútridos cheiros e atividade poltergeist violenta também, frustrados, cansados e sem esperança. Os Smurros se mudaram para outra cidade no ano de 1987. A Igreja Católica realizou outro exorcismo em 1988, o que finalmente parece ter trazido a paz à propriedade. Mas será que foi tudo verdade? O caso dos Smurro tampouco escapa das críticas dos céticos, membros do Comitê para a Investigação Científica Paranormal, o CSI Paranormais, quiseram examinar as provas. Se encontraram com a negativa dos Warrens, que afirmaram que as gravações de vídeo e som que haviam obtido só seriam vistas pela igreja e outras que haviam emprestado à imprensa, mas não lembravam exatamente para qual canal de TV. Outros diziam que as filhas adolescentes dos Smurro podiam ter criado os ruídos nas paredes para chamar a atenção como uma brincadeira, inclusive seus depoimentos foram tidos como suspeitos, já que nas entrevistas às vezes não relatavam os acontecimentos da mesma forma. Também especularam da saúde mental dos progenitores, já que Jack Smurro havia sido operado do cérebro 3 anos antes. Um psicólogo inclusive se pronunciou dizendo que a família podia estar sofrendo uma histeria partilhada similar à que havia acontecido durante o caso das bruxas de Salem, e que esse estresse contínuo podia ser tido manifestado em forma de alucinações ou ideias delirantes. Sobre os cheiros, pode ser comprovado que os vizinhos há anos reclamavam do péssimo sistema de esgoto próximo da casa dos Smurro, de onde emanavam maus cheiros com frequência. Por último, foi levantada a hipótese econômica, pelos benefícios obtidos tanto pelo filme como pelo livro. Sendo verdade ou mentira, isso nunca poderemos saber com certeza, mas que essas histórias de Ed e Lorraine nos fascinam e nos intrigam há anos, isso é verdade. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, me contem aqui nos comentários. Se você ainda não me segue, por favor, clica aqui embaixo. Obrigada por assistir até aqui, se cuide sempre, fui.